Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, eu peço muita atenção de vocês. A gente tem novidades para poder falar sobre o futuro do Vasco da Gama no TRT e também com relação aos processos judiciais das eleições do Vasco. Ontem, na parte da noite, houve um novo andamento em um desses processos. Eu vou explicar aqui. E o seu Eloy também se manifestou com relação à data do julgamento aí dos agravos e do incidente de suspeição na ação dos Templários. Perfeito? Antes eu vou falar sobre a preparação do jogo do Vasco da Gama contra a equipe do Brasil de Pelotas. Começou ontem a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, com resultados ruins para o Vasco da Gama. A gente vai falar aqui sobre a saída de jogadores, reforços, enfim, muitos assuntos bacanas para a gente poder discutir e emitir a nossa opinião. Bom, com relação à preparação do Vasco da Gama para o jogo contra o Brasil de Pelotas. Ontem começou a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os resultados não foram bons para o Vasco da Gama. O Curitiba venceu, chegou a 42 pontos, é o líder do campeonato, e o CRB também conquistou mais 3 pontos, chegando a 40 pontos. Essas duas equipes estão abrindo bastante. Com esses resultados, o Vasco continua ali na 10ª colocação com 31 pontos. O Vasco está atrás ali, correndo jogo após jogo para chegar no G4. O quarto colocado é o Botafogo e são 4 pontos de diferença. O Vasco tem 31, o Botafogo tem 35. E hoje o técnico Lisca finaliza aí a preparação para o jogo contra o Brasil de Pelotas. Jogo que acontecerá amanhã às 19 horas, apenas com transmissão do Premier. O jogo é referente à 3ª rodada do retorno aí da Série B. O Vasco, gente, tem a obrigação de vencer o Brasil de Pelotas. O Lisca teve uma semana cheia para poder trabalhar. Foi muito importante aí para o Lisca treinar o posicionamento defensivo, a saída de bola e principalmente as finalizações. A gente viu muito o Germancano no dia de ontem finalizando aí, deixando a pontaria calibrada. O Cano que não faz gols há 8 jogos, mas a gente tem visto aí a dedicação de Germancano. Foi importante também para o Lisca para que ele pudesse ter condições aí de recuperar alguns jogadores fisicamente. O Rômulo e o Morato voltam a ficar à disposição, treinaram ontem normalmente e o Lisca aguarda aí o resultado do exame médico do Sarrafiore, o Sarrafiore que segue fora por conta aí do isolamento de 10 dias devido ao Covid-19. A tendência é que o Lisca repita a equipe aí que venceu a Ponte Preta. Perfeito, pessoal? Bom, com relação à saída de alguns jogadores, essa situação do Bruno Gomes cada dia esquenta mais dele sair do Vasco da Gama. A janela russa, meus amigos, fecha no dia 7 de setembro e o Krasnodar corre contra o tempo aí para poder fechar a negociação com o Bruno Gomes.
as coisas estão muito adiantadas e o atleta deve deixar o Vasco da Gama. Com relação à situação envolvendo reforços, o Vasco espera fechar aí nos próximos dias com o Valber. Virou uma novela danada essa situação do zagueiro lá do Cuiabá. O Jorginho está propício agora a ceder esse atleta. O Cuiabá que contratou um novo zagueiro. Houve ontem a possibilidade aí, a especulação do jogador Sidney, de 32 anos, que começou no Internacional, que estava lá no Real Betis, na Espanha, e a imprensa espanhola cravou que ele estaria de malas prontas aí para voltar ao Brasil para jogar aqui no Vasco da Gama. Diretoria vascaína não confirma. O que foi confirmado ontem e descartado foi a possibilidade do lateral Júnior Tavares vestir a camisa do Vasco da Gama. O Júnior Tavares, que foi especulado dias atrás no Vasco da Gama. Sobre a Justiça do Trabalho, meus amigos, hoje é o último dia para o Vasco da Gama cumprir o acordo com o Ministério Público Federal e com o Sindiclubes com relação às decisões trabalhistas dos 186 funcionários que foram demitidos, que foram dispensados no mês de abril. Vamos abrir aspas aqui para a decisão do Tribunal Regional do Trabalho. Efetuar até o dia 2 de setembro o pagamento de todas as verbas rescisórias dos empregados dispensados acrescidos de multa de 40%. Hoje é o último dia, espero que o Vasco consiga aí arcar com essa situação. Com relação aos processos aí das eleições do Vasco da Gama, vocês sabem que tem 3 ações tramitando aí na justiça. Existe a ação dos Templários, existe aquela famosa ação do Mussa e a ação do Dr. Carvas. Ontem, naquela ação do Mussa, o recurso especial do Levenciano, ele foi processado e subiu para ser julgado pelo terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Essa atualização saiu ontem na parte da noite, perfeito? Então o recurso especial do Leven aí está para ser julgado. Inclusive o Jorge Salgado também atravessou uma petição no dia de ontem. É uma atualização. E ontem, na parte da noite, o seu Eloy esteve lá no canal do meu amigo Russo. Depois ele deu uma passada aqui. E o seu Eloy falou sobre a data de julgamento dos agravos na ação dos Templários e do incidente de suspensão. O seu Eloy falou que a situação é muito simples. 99% de chances de acontecer na segunda quinzena de setembro. O seu Eloy justificou esta demora porque houve um pedido aí do Dr. Camilo Rulieri para poder apensar o processo de incidente de suspensão junto com os outros 6 processos que tramitam no Tribunal Regional do Trabalho. Possivelmente, segundo o seu Eloy, essa decisão deverá ser dada em conjunto. Então a gente está atualizando tudo aqui para vocês. Eu sei que está demorando, mas com certeza, questão de sobrevivência vai dar Vasco, eu acredito. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!